Tem um, tem um vídeo circulando nas redes sociais de uma jovem que está falando para as pessoas se afastarem do mundo gospel. Que ela sabe como é que é aquilo. Ela já bebeu ali daquela lama ou algo assim. É interessante que tem pessoas que estão pregando isso há muito tempo, 10 anos ou até mais, pregando que a doutrina de glória e honra e louvores humanos é do mundo. Isso não é do reino e da justiça de Deus. Que essas pessoas que são convidadas para pregar nos congressos, nos eventos, geralmente são as mesmas. Não é a que Deus quer usar. Mas nem todas são falsas. Mas o Espírito Santo não está limitado a escolher só pessoas ali que faz sucesso, que aparecem na mídia. Isso é do mundo. E ela não entrou em detalhes, mas ela falando que os bastidores desses eventos, dos pregadores, dos cantores, é só imundícia. E que ela já esteve lá e que ela já bebeu. Então, hoje ela está falando isso. Hoje que não tem os eventos, por causa do coronavírus. Hoje que as agendas não estão tão recheadas. E as pessoas também estão falando sobre isso no meio evangélico. Porque não está tendo os eventos, não está tendo as festas. Mas quando estava tendo os eventos, estava tendo as festas, estava tendo os congressos, ninguém estava falando sobre isso. Dessas pessoas. Mas ficou tão notória as imundícias, as denúncias, que algumas pessoas começaram a pregar sobre isso, que estão nesse meio. Mas não porque foram convencidas pelo Espírito Santo que isso é do mundo. Porque ainda querem continuar fazendo sucesso no meio. Querem se mostrar como pessoas sinceras. Não estou falando que essa jovem é falsa. As pessoas hoje, elas pregam uma mensagem por moda. Não é pelo convencimento do Espírito Santo, não é pela meditação das Escrituras, não é pelo desejo ardente de ver a face de Deus, de estar no reino de Deus, de realmente serem arrebatadas, realmente sofrer por Cristo. Não, elas pregam uma mensagem que faz sucesso, uma mensagem que vê que está fazendo sucesso, aí as pessoas começam a pregar, mesmo que elas não estejam naquele contexto da sinceridade, elas também são falsas, também são mentirosas. Então está muito em moda hoje falar assim, o falso evangelho, estão pregando falso evangelho, estão dizendo sobre o falso, hoje, agora. Mas tem gente que está falando isso já há 10 anos. E essas pessoas que estão pregando isso já há 10 anos, elas sendo vistas como inimiga dos congressos, das festas. Como se elas estivessem combatendo contra a obra de Deus, sendo que é o contrário. Essas pessoas que Deus já tem usado há muito tempo para falar que essas coisas são do mundo, essas pessoas que têm sido combatidas dentro das próprias congregações. Mas agora está evidente, porque chegou uma hora que a tampa ela sai da panela, que a pressão é muito forte e não tem como esconder algo durante muito tempo. Ou todo o tempo, porque essas coisas já acontecem há muito tempo, mas agora estão sendo reveladas por pessoas que estavam no meio, tiraram a parte delas da fatia do bolo, ou descobriram algo delas, e elas não podem mais fazer parte ali do meio, porque tem que mostrar uma imagem de fariseu, tem que mostrar uma imagem de santo. Então a pessoa está queimada, tiraram, a pessoa ofendida vai lá, faz um vídeo e denuncia tudo isso, das imundícias que tem nas festas, nos congressos, enfim, de pregadores, de cantores. Mas enquanto estava lá comendo lá sua fatia do bolo, não denunciava nada. É como a pessoa confessar pecado porque filmou.
Porque se não tivesse filmado, não confessava. Porque viram, divulgaram na mídia e vai agora pedir perdão, querer se passar como uma pessoa sincera. Chegou num ponto que não tem mais como esconder, então é melhor falar logo para ver se não perde aquele status, né? Tem aquele status de pessoa sincera e verdadeira. Isso era o que os fariseus queriam. Eles queriam passar para as pessoas que eles eram sinceros e verdadeiros com Deus, mas eles eram falsos e mentirosos, porque eles eram amantes, adoradores de glória e honra e louvores humanos. E quanto mais a pessoa tem esse desejo no coração, mais ela é ligada à riqueza, a dinheiro, à popularidade, a destaque. Então hoje as pessoas estão dando atenção a esse assunto, não é pelo convencimento do Espírito Santo, mas porque pessoas, aparentemente, ou seja, eu não acompanho muito, são famosas. Então você vê, mudou a capa, mas o contexto lá é o mesmo. As pessoas estão falando sobre o assunto, dando crédito sobre o assunto, porque alguém famoso está falando. É a mesma coisa, não mudou. Não mudou. É a mesma coisa. As pessoas perderam a simplicidade do Evangelho. As pessoas perderam a humildade do Evangelho. E quando falo simplicidade e humildade, eu não falo ser pobre ou andar com roupa velha, roupa rasgada, não ter coisas boas. Mas a humildade e a simplicidade do Evangelho, do amor a Deus. Porque esse é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento não é ser pastor, não é ser missionário, não é ser profeta, profetiza. O primeiro mandamento não é ser famoso, conhecido, destacado. O primeiro mandamento não é expulsar demônio, não é curar enfermo, mas amar a Deus. De todo entendimento, de toda força, de toda alma, de todo ser, amar a Deus. Mas as pessoas não amam a Deus. Algumas. Elas amam coisas de Deus. Elas não amam o dono da glória, elas amam a glória. Elas não amam quem tem que receber honra, elas amam a honra. Elas não honram aquele que é o único digno de receber louvor, em espírito e em verdade. Então a diferença é muito grande de amar o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Há uma diferença muito grande em amar realmente quem é digno e amar aquilo que ele é digno. Há uma diferença enorme. E hoje a gente tem no contexto uma época maravilhosa para levar pessoas a Cristo, por causa dos acontecimentos atuais do coronavírus, e pastores obreiros se escondendo, jovens se escondendo, crentes se escondendo. Não é da perseguição de Roma, não. Os crentes da igreja primitiva, eles eram perseguidos ao ponto de serem mortos pelo governo. Eles eram perseguidos por anunciar Cristo como o único ser e salvador da alma. Eles eram perseguidos pelos sinais, pelos prodígios, pelas maravilhas que o Espírito Santo operava no nome de Jesus na vida dos discípulos e através deles. E eles padeciam, apanhavam, eram presos. E eles não se consideravam dignos de sofrer por Cristo daquela maneira. Então para eles aquilo ali é sucesso. Sofrer por Cristo, ser rejeitado por Cristo, ser caluniado por Cristo, para eles é sucesso. Hoje, a pessoa está num hotel, numa mansão, carro importado,
agendas, vendendo CD, DVD. Aí houve uma pregação como essa que eu estou dizendo, outra pessoa está dizendo, aí fala que está sendo perseguido. Deitado, com vista para o mar, à beira da praia, aí fala que está sendo perseguido. Que as pessoas estão tendo inveja dele ou dela, porque está fazendo sucesso no mundo gospel. As pessoas estão com inveja dela porque ela está ganhando dinheiro. Está pregando ali, pregando acolá, indo, se julgando o herói da fé. Olha a mentalidade das pessoas. A pessoa prega no congresso, prega em outro, prega numa festa, ganha dinheiro, viaja de avião, é recebido com chofé, motorista. Se não pagar o hotel tal, não fica, e tantas outras coisas. Quem é do meio sabe melhor do que eu falo por revelação espiritual. E quem vive lá no meio lá sabe como é que é o negócio, é mais largo, não falo nem apertado, é largo, é um caminho espaçoso que conduz à perdição. E pessoas assim, vivendo nesse contexto, se julgando heróis da fé. E os seus adoradores julgando pessoas assim que são heróis da fé. Fazendo dinheiro à custa do evangelho. Sendo rico à custa do evangelho. Carro importado, fazenda, chácara, tudo. E falam e se julgam os perseguidos como se fossem os mártires lá diante dos leões, diante das arenas, diante da perseguição de Roma. Que perseguição de Roma a igreja de hoje sofre aqui no Brasil? Talvez aconteça lá na China, na Coreia do Norte, na Venezuela, quem sabe em Cuba, que os crentes não podem nem falar que é crente, que lá os crentes pregam, evangelizam, não tem oferta, não tem divulgação no YouTube, não tem agenda para pregar em vários lugares, tem que fazer culto escondido, tem que evangelizar escondido, tem que ler Bíblia escondido, tem que adorar a Deus escondido das autoridades. Roma, com contexto político. Agora aqui no Brasil, aqui é aliançado com Roma, faz do púlpito palanque. Época de eleição é a época que mais as congregações ficam frias. E as congregações, cada um querendo levantar seus deputados, seus senadores, seus parentes para cargo político. E o culto já não é para Cristo, mas o culto é para homens, para eleger homens. Não para cultuar aquele que Deus já elegeu, com o nome acima de todo nome. Uma geração inteira que não sabe o que é o evangelho. Pessoas assim assumindo liderança, cargos, pessoas até de boa vontade, pessoas até esforçadas, mas que não conhecem o evangelho. Evangelistas consagrados a cargo de evangelista que não evangeliza, que não tem histórico de evangelismo. Pessoas que são consagradas ao presbitério, sem histórico de curar enfermo, curar doentes, expulsar demônios. Pessoas sendo consagradas a pastor, sem histórico de fazer culto nos lares, visitar as pessoas, estar com as pessoas. Olha como a dog fica fascinada em mim, ó. Acabei de fazer um manejo com ela, do junto, com guia e sem guia. Hoje ela tirou nota 10. Ela até corremos junto, percurso, e ela do meu lado, sem sair. E olha, depois do treino, a felicidade que a dog fica. Isto, o adestramento inteligente de dominância e liderança proporciona um dog mais feliz. Falou com Deus.